Rogério é um praticante lá de Uberlândia. Ele é um cara que faz muito pelo Centro Budista de lá, não só de lá, por todo o Brasil, porque ele organiza vários encontros com os monges, ele está sempre fazendo muita coisa, ele é uma pessoa muito ativa, assim. Então eu queria que ele contasse, né, um pouquinho dessa história para nós. E tem uma pergunta, assim, que quando a gente chega em centro budista, quando a gente vai fazer um retiro, é uma pergunta que ela é sempre sensacional para todo mundo, que é a seguinte pergunta. Você pergunta, como que você veio parar aqui no budismo? Porque todo mundo tem uma história muito bacana por trás, porque não é da nossa cultura. É muito raro alguém aqui no Brasil que começou no budismo por causa dos avós, que começou por causa dos pais. Então, a maioria das pessoas, elas têm uma história de como que isso se revelou para elas, como que elas começaram, assim. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para nós hoje. Vou contar, sim. Isso já são passados 11 anos, né? 11 anos. E foi numa circunstância semelhante a essa aqui contigo, né? Eu tenho um grande amigo que mora numa cidade aqui próximo, sou até padrinho de casamento dele, o Thiago Valim, que você conhece, que você já fez retiro com ele, sim. E eu já era amigo dele. Aí teve uma ocasião que eu queria ir para a cidade dele, né, que fica a 100 quilômetros daqui. E ele falou, olha, você pode vir, era um final de semana, mas eu vou estar indo para a chácara do meu sogro. Eu falei, não vou sair daqui para ir numa chácara. E aí ele pegou e falou, por que você não vai lá em São Paulo? Vai ter um retiro. Ele já tinha me falado alguma coisa do budismo. Aí eu falei, né, entrei na internet, fui ver o que era. Eu falei, deixa eu ir, vamos ver o que é isso. E muito diferente do que talvez alguns dos seus amigos chegam, eu não fui para o budismo querendo meditar, né? Essa coisa de ficar parado, em silêncio, não tinha a ver comigo. Mas como tinha esse evento em São Paulo, eu fiquei curioso, porque você deve conhecer lá no Wat Saolin, tem toda uma estrutura que respeita a tradição tibetana, as cores, tudo muito parecido, né, com o pessoal do Tibete. E eu fui fazer um retiro lá, sem saber nada. E uma das coisas que me chamou mais atenção não foram as cores, não foi o aspecto cultural, foi observar um nível de liberdade na mente daquelas pessoas, né? Tinha algo ali muito diferente. Eu senti um impacto de estar ali convivendo com aquelas pessoas e eu estava num momento da minha vida que eu estava meio que numa crise existencial. Para mim, essas coisas de prática religiosa não faziam nenhum sentido, né? Eu já tinha feito curso de teologia, já tinha participado de uma tradição espiritual e aquilo estava meio seco dentro de mim. Falei, não Só uma faz pergunta, muito há 11 sentido. anos atrás você já era formado em psicologia, né? Já, eu sou formado há 21 anos. Eu já tinha 10 Nossa. anos como psicólogo. E eu não fui para o budismo pelas razões que talvez algumas pessoas tenham ido. Eu não conhecia nada. Eu caí lá de paraquedas. Porém, eu estava diante de professores autênticos. Tinha professores legítimos, e eu digo como legítimos, esses que as qualidades estão evidentes. Para além das palavras, o comportamento deles era muito leve e o olhar que eles tinham era muito amoroso, sem ter uma, como que eu vou dizer isso? Sem ter uma atmosfera sagrada, mas tinha um aspecto humano e muito livre, sem julgamentos, sem um código de conduta, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, não tinha nada disso, né? E ao mesmo tempo, com esse campo aberto, tinha treino de virtudes. Aquilo me impactou profundamente, ao ponto de que naquele ano, na minha cidade, nessa época, não tinha um centro, eu passei aí numa série de retiros que tinha lá. Eu ia, quase que todo mês eu estava em São Paulo fazendo algum retiro. E por isso eu digo, Chico, que uma das coisas mais importantes no budismo tem a ver com a amizade. Para mim é uma das coisas mais importantes. Mais importantes. Porque eu cheguei no budismo a partir de um amigo meu falar, e o que eu encontrei quando eu cheguei naquela sanga lá em São Paulo foi um ambiente caloroso, sem ser fabricado. Ninguém estava querendo me convencer de nada, me converter a nada, né? Mas existia ao mesmo tempo uma abertura, e aquilo me chamou muito a atenção, eu continuei indo, e eu estava bem, só que eu não entendia, porque era uma tradição tibetana,
né? Então tinha muitas coisas, uma barulheira, um tanto de coisa. Eu não entendia Tambor, muito. sino, Eu não incenso. entendi. Aquilo para mim era adereço. Eu não sabia para que significava aquilo. E aí, em 2000, aí eu fui praticando, porque eu fui vendo que alguns benefícios aconteciam. Comecei a estudar um pouco. Em Quais 2000, benefícios assim, que você notou já de início, assim, por exemplo, no teu primeiro retiro? Assim, você falou que se sentiu, né, essa liberdade, se sentiu acolhido, mas assim, você começou a notar algum benefício já, assim? eu comecei a observar que a relação comigo mesmo, né, nem com as outras pessoas, estava mudando. Que eu estava Uhum. diminuindo ah, julgamentos. Eu não sabia que eu julgava tanto, mas eu julgava pra caramba. Muitos de nós julgam internamente, não fala, mas está lá, cheio de conceitos sobre as coisas. E quando eu vi aquele olhar mais tranquilo em relação às pessoas, era na convivência com elas, né? Por isso que eu ia tanto a São Paulo. Porque eu falava, esse povo aqui tá de boa sem usar nenhuma erva, não tem nada aqui, eles estão de tá tranquilo, né? Eu falei, opa, eu quero saber mais sobre isso, né? E aí quando foi, eu fui indo, né, várias vezes durante uns 2, 3 anos. Quando foi em 2013, eu tinha ido fazer um retiro lá no Rio Grande do Sul, né? Em Três E Coroas? isso, em Três Coroas, lá no Thiago do Gompa, lá no Cadrolim. E uma parte do treinamento, do retiro, tinha a ver com o treinamento da mente, né? Uhum. Os 8 versos que transformam a mente, um ensinamento que o Dalai Lama deu aqui no Brasil, numa das vezes que veio aqui, e tinha momentos que a gente contemplava aquilo. E eu procurei ensinamentos e eu não achava, né? Livros naquela época, não encontrava nada que fosse específico sobre aquilo, que aí fazia um sentido total para mim. Foi aí que eu comecei a pesquisar e achei num canal no YouTube um tal de Lama Jigme Lama falando sobre aquele assunto. Só Ah, que que ele maravilha. falou de uma forma que me tocou direto, mas direto assim, e que eu não tinha Mas acho que ele escutado. não era lama nessa época, né? Ele devia ser monge ainda, né? Não, ele já era lama porque ele se Ah, tornou já era lama ordenado? já, porque ele foi ordenado lama em 2012, e isso foi em julho de 2013. Tinha Ah, pouco sim, tempo que sim. ele estava no Brasil e ele tinha dado um ensinamento no SEB de São Paulo, né? Uhum. E isso estava disponível no YouTube e foram vários vídeos, acho que foram alguns dias ele dando ensinamento, especialmente sobre esses 8 versos. E Uhum. ah, mesmo não sendo ao vivo, né? Mesmo sendo por vídeo, aquilo me tocou profundamente, né? De uma forma que eu não tinha escutado de outros mestres, de outras pessoas. E eu falei, eu quero conhecer esse cara onde ele estiver. Eu tenho que ir atrás desse lama. Ele estava morando em Recife. Foi a ocasião, a primeira vez que Sua Eminência Guial do Campo veio ao Brasil. E eu fui lá porque eu sabia que o Lama Lao ia tá lá. Mas quem ia conduzir o retiro era esse outro mestre, né? E é ali que começou a minha história com o Drupa Brasil. Eu não sabia, né, que existia um aluno do Lama em Uberlândia, naquela época já existia. Eu não sabia que era o Leonardo Ota, aluno do Lama Uhum. Lao. Eu não sabia, não. Então, quando eu voltei de Recife, eu falei, nossa, agora eu tenho que ver onde o Lama vai dar retiros, porque aí eu quero participar. Eu gostei muito do aspecto descontraído. E quem conhece a biografia do Lama Lao, aí você começa a pensar que o Dharma é acessível para você, porque alguém que foi quase um garoto de rua, que viveu uma série de circunstâncias, tinha conseguido praticar, tendo nascido brasileiro, vivendo nessa cultura aqui, e a mente dele foi possível ser treinada. Eu falei, opa, o Dharma é para mim. Minha mente tem jeito, porque se teve gente para alguém assim, para mim também Alguém vai que passou ter. por tanta violência que nem ele, né? Numa situação Sim, tão próxima de violência extrema, né? de vulnerabilidade social, eu falei, tá, minha mente tem jeito, então. Eu me identifiquei com a história dele. E aí eu entrei em contato com as pessoas que faziam parte da assistência, estavam junto com ele naquela época, ia ter um retiro em dezembro, isso foi final de outubro de 2013, Uhum. ia ter um retiro no Rio Grande do Sul, acho que em Porto Alegre com ele. Eu entrei em contato, né, salvo engano, quem estava organizando era o João Demore, eu acho que era o sobrenome dele.
E aí ele falou, olha, mas esse mesmo retiro que vai acontecer aqui, em dezembro, vai acontecer no Carnaval em Brasília. Brasília está mais perto de você, vai ser um período maior, por que você não deixa para ir lá? Né? E eu falei, tá bom. Aí, de repente, eu estava navegando no Facebook naquela época e vi o Leonardo Otta publicar lá assim, primeiro encontro da comunidade Drupa em Uberlândia. Eu falei, não, não é possível, tem Drupa aqui? Então eu cheguei de cara no primeiro encontro. Né? No primeiro encontro que teve, eu estava lá. Quantas pessoas participaram? Éramos 3 pessoas. 3 pessoas e um cachorrinho. 3 com você. Isso, 3 comigo. E aí... Se vê, né? É um centro grande hoje, né? Vocês estão com uma sala lindíssima, grande, né? Você, como começa, né? Começa na casa, em 3 pessoas e um cachorro. E foi muito interessante porque o caminho de prática de treinamento da mente não tem a ver com um clube, como algumas pessoas acham. Nesse caminho, Chico, as pessoas que eu fui conhecendo tinham gostos e posicionamentos sociais muito diferentes dos meus. Né? Gente que tinha gosto musical para outras coisas. Eu lembro uma pessoa que chegou depois de um tempo no centro, e eu saía do trabalho e ia para a prática budista. Então, teve ocasiões de eu estar vestido de roupa social lá, e o Leonardo Otta todo meio riponga, né? E uma pessoa que chegou, olhou para um, olhou para o outro, falou assim, uai, o povo muito diferente. Então, essa tem sido uma marca do centro aqui de Berlândia desde essa época, assim. Né? O que nos une é o interesse em praticar, realmente, de cultivar valores, mas quando você olha individualmente a trajetória de cada um, as pessoas são muito diferentes. São muito diferentes. E, então, isso é muito bom na prática do Dharma. Eu vi isso, Chico, não só aqui, em outros locais, em outras cidades que eu fui. Isso faz parte da cultura do Dharma, porque não existe um traje. Para você ser praticante budista, você tem que vestir uma roupa assim, tem que fazer assado, né? Tem que ser de direita, tem que ser de esquerda. Não tem nada disso. Nada disso, porque não tem a ver com o aspecto externo. Né? Tem a ver com aquilo que a gente faz com a nossa própria mente. Né? Isso é muito interessante. Bem legal mesmo. Muito bom. Nossa, é difícil imaginar, né, como que começa assim, né? Aqui em Curitiba, eu tô nesse movimento tentando começar um centro Drupa, mas aí teve uma época que a gente estava fazendo encontros semanais, assim, também na sala da minha casa, em 3. Mas aí um deles, não, eu acho que eu vou ficar mais no SEB mesmo, e se dedicou, e o outro, eu vou praticar sozinho, continua praticando, mas tá praticando mais sozinho, então aqui ainda não engrenou, né? Eu acho interessante, sim, Uberlândia, porque não é uma cidade tão grande, é uma cidade de quantos habitantes, mais ou menos? 700 mil habitantes. 700 mil habitantes, assim, e tem uma comunidade, né, budista muito ativa, assim, é uma comunidade que se destaca muito. Muito mais do que em outras capitais, assim, né? Isso é uma coisa muito interessante de analisar. Quando teve a ocasião de vir o Lopon Khenrab aqui, foi um mestre, né, que veio lá do Butão e ficou aqui, acho que uns 15 dias, em torno de 2 semanas aqui em Uberlândia. E aí eu perguntei a ele, você já foi no centro, então você já viu, tem uma série de imagens e tal, e eu perguntei a ele qual imagem que estava faltando, né? E ele falou que era uma pintura dos 4 amigos, né? Que não sei se você conhece essa imagem, que é um elefante, tem um coelho, né? E o macaco, né? Isso. Eu não conhecia esse nome. E aí aquilo casava completamente com a nossa comunidade. A gente entendeu desde o início de que a coisa mais importante era a gente ter uma atitude de amigo, né? Um para com o outro. E isso, dadas as nossas diferenças, foi a pedra fundamental. Talvez uma outra coisa, Chico, é que diferente das capitais, por exemplo, você que mora em Curitiba, aí já existem outros centros. Aqui não existia naquela época, né? Tinha, que foi até um dos locais que a gente acabou fazendo prática, que foi na casa de uma monja do Zen. Então existe uma sanga do Zen aqui, e hoje existe outras comunidades de outras linhagens aqui, mas aqui não tinha SEB.
Então, existia, vamos dizer assim, um aspecto meio desértico. E uma das coisas que a gente tomou cuidado ao longo do tempo foi de nunca fazer disso uma obrigação. Tá? Então, e para mim o grande... por que é que deu certo tem a ver com a amorosidade do Lama Lawan, né? Porque ele olhou para a gente com um outro olhar, né? Um olhar sempre de que a gente podia testar as coisas, porque não tinha um roteiro, não tinha nada, estava começando, e ele deixava, então a gente explorava, né? Em vez das pessoas terem uma contribuição fixa para fazer, a gente criou uma coisa que eu não conhecia em nenhum outro lugar antes, que eram ciclos de estudo. Então a gente criava uma lógica de estudar um determinado assunto que ia durar 4 encontros só. E nesse encontro a gente tinha alguma prática ali, daquilo que o Lama tinha dito, que era esse calmo permanecer e só, não tinha nada muito elaborado. Então tinha uma circularidade. Na história do centro já se passaram mais de 1000 pessoas pelo centro. 1000 pessoas? Mais de 1000 pessoas já foram praticar Dharma lá conosco, né? Então isso é incrível, porque, como você disse, é uma cidade que não tem tradição nenhuma, nem asiática, nada, nada, né? É bem no interior aqui de Minas, não é uma capital, mas foi incrível. Foi assim, é algo... E aí, e é uma outra dificuldade, porque, né, não sei, as pessoas estão assistindo, é mais fácil um centro começar quando a gente tem a presença de um lama, de um monge, ou tenha tutores. Não, aqui não tinha nada disso, né? Tinham só praticantes que queriam praticar juntos, né? E sem muita uê. E então, o que acontecia em muitos momentos de finais de semana, a gente fazia confraternização na casa do outro, a gente encontrava desculpa para estar junto, né? Foi esse o pano de fundo. E aí as pessoas foram chegando, e uma das formas que eu encontrei, Chico, de ajudar as pessoas a entrarem no Dharma, era pedindo coisas a elas, mas não pedindo coisas materiais, né? Era pedindo que elas nos ajudassem em algo. Então, chegou um praticante que conhecia bastante de inglês. Eu falei, olha, nós estamos precisando de material do Dharma. Você consegue traduzir esses livrinhos para a gente? Aí já lá a pessoa ia traduzir, né? Então foi assim, a gente ia pedindo as coisas às pessoas e elas iam compondo a mandala. Teve um determinado momento que o centro, hoje está menos, mas teve um determinado momento que o centro tinha 15 facilitadores, 15 condutores de prática, né? Diminuiu pela questão da impermanência, as pessoas vão para outras cidades, mudam, eram universitários e tal, mas isso foi algo incrível, incrível. Mas é um número alto, 15, né? E Sim. existiam 15 horários de prática ou esses 15 praticantes eles se juntavam e conduziam no mesmo horário? Eles se juntavam. Então, hoje aqui, mesmo com a questão da pandemia, nós conseguimos manter 3 dias de prática de manhã, um às 6 e outro às 7 da manhã, e, né, 3 dias de manhã e agora 3 dias à noite. Então você fala, opa, tem 6 horários de prática? Sim, né? E é muito bacana, mas eu digo que isso tudo... essas práticas agora estão sendo presenciais? Tem um dia na semana que é presencial, que é na quarta-feira, e como o centro lá é bem grande, né, um espaço, eu não sei se você veio nesse último, que era um salão de festas grande, é ali cabe, mesmo respeitando todas as normas da Covid, a gente consegue colocar 20 pessoas tranquilo, respeitando todas as normas, né? Então, essa prática tem acontecido à noite. Agora, tem uma coisa que é muito importante eu falar com todo mundo que está nos ouvindo aqui. Quando a gente chega no Dharma, quando a gente chega na prática budista, a gente chega do jeito que a gente está e do jeito que é, já não tem que se tornar uma outra pessoa para se tornar praticante. Os mestres dizem muito para a gente que o nosso caminho espiritual é a nossa vida. A gente não tem que virar uma outra pessoa para ser praticante. E aí, nesse contexto, o que faz mais diferença é o contato com seres que já treinaram muito. Que tradicionalmente a gente chama de mestres, mas que na Ásia são chamados de amigos espirituais, né? Que
quando eu lembro do Lama Lam, eu sempre me emociono, né? Porque, olha, não é comum você ver alguém ter o olhar que ele tem, né? E não é porque ele é um ser divino, um ser especial, não, porque ele treinou. E a gente sente no olhar dele uma compaixão e uma acolhida, não precisa de nenhuma palavra, né? Então, o Leonardo Otta, que foi o coordenador do centro durante muito tempo, conseguiu que o Lama viesse aqui com alguma frequência, umas 2 ou 3 vezes no ano, o Lama vinha, e aquilo foi o que foi dando sustento para o centro mesmo, né? Porque a gente ia vendo qual era o olhar que ele tinha, né? E não tinha um aspecto filosófico muito elaborado, a gente não tinha muito disso, mas o comportamento dele sempre nos impacta muito, nos impactava e nos impacta muito. Ao ponto de, num determinado momento, foi em 2015, quando veio Sua Eminência Guial do Campo a segunda vez ao Brasil, foi no Rio de Janeiro, o Lama fazer um convite que eu pensei comigo assim, o Lama tem alguma coisa muito disruptiva, tem algo no olhar dele que é uma confiança em algo em nós que nós nem sabemos que temos essa potência. E aí o Lama pega e convida o Leonardo Otta e a mim para compor a diretoria do Drupa Brasil. Eu falei, o Lama tá doido, né? E como que eu ia falar um não para ele? Sim. E aí eu fui entender depois que esse era um local de treinamento, né? Não é que a gente tivesse pronto, mas era uma forma da gente estar perto dele que ele poderia nos treinar de N formas. Isso, então, mesmo sendo uma cidade do interior, não sendo uma capital, e eu fico com a sensação, viu, Chico, que o Dharma é mais fácil criar uma estrutura assim, não em capitais, porque você veja bem, o Thiago do Rinpoche vem ao Brasil e vai estabelecer o centro no interior do Rio Grande do Sul. Ele não estabeleceu numa capital, foi ali, né? Mesmo o Lama Santen, ele vai para os arredores, né? Não fica ali em Porto Alegre, se afasta um pouco, vai para Viamão, e para não dizer que isso é um bairrismo brasileiro, na França, na linhagem Drupa, a gente vê da mesma forma. Existe o Drupa Paris, mas o que é mais forte é no interior, que se criou um grande centro lá. Então, talvez no interior a gente tenha um aspecto, como que eu vou dizer assim, de menos, um estilo de vida que não cria muitos obstáculos para esse tipo de prática, porque você já esteve em Recife, eu também já estive em Recife, né, uma capital. Às vezes, olha, tem que ter uma baita de uma determinação para você falar assim, eu vou cruzar a cidade, gastar 2 horas para chegar num local de prática, né? Isso é um desafio, é um obstáculo, considerando o estilo de vida que a gente tem, que a pessoa trabalha muito, já está cansada depois do trabalho, como que ela vai praticar, né? Então, você veja assim, aqui em Curitiba, que sempre teve um SEB muito forte, muito ativo, eu até acho que teve algumas épocas que teve um SEB com mais facilitadores no Brasil. A gente está fechando a sala de prática aqui agora. Não só em detrimento do Covid, mas antes mesmo do Covid, a sala já estava um pouco sobrecarregada. Tudo bem que a gente está migrando para o SEB rural, né, para uma comunidade. Eu também vou te perguntar, que vocês também estão querendo estabelecer uma coisa parecida aí. Depois eu quero que você comente um pouquinho sobre isso. Mas se tiver essa dificuldade realmente da capital, isso que você está dizendo, né? Aqui com uma cidade com 2 milhões de habitantes, a sala está sendo fechada. O centro rural não precisa necessariamente ser um problema para o centro urbano. Aqui, e uma das formas que nós sentimos que os mestres acabaram apontando sobre isso foi que eles deram um nome para os 2 locais, e nomes diferentes. O centro urbano recebeu um nome, que é Druk Udumbara, que é uma flor muito rara, que ela surge como um sinal da vinda de um Buda. Então, uma flor que você não tem explicação do porquê que ela surgiu. E para aqueles que são mais supersticiosos, depois que deram esse nome para o centro, tem um local de comida
de Taiwan, aqui, e eles são praticantes, mas não são praticantes budistas, essa flor apareceu lá, surgiu lá essa flor, né? E eles, como nos conhecem, chamou um dos facilitadores e falou assim, olha o que surgiu aqui, o que apareceu do nada aqui. Né? Mas ela não é uma flor típica aqui do Brasil, nada. Não! Essa é uma flor que ela é minúscula e você não encontra justificativa por que ela surge. Nem os biólogos conseguem explicar aquilo. E eu não tinha conhecimento do surgimento dessa flor em nenhum lugar do Brasil. E de repente ela surge aqui assim, acho que 2 ou 3 semanas depois que os mestres deram esse nome para o centro. Né? E aí a ideia do centro rural, de ter esse aspecto, é porque a área rural ela acaba tendo uma condição externa que dá suporte para práticas mais longas, né? Porque você não tem todo o ruído, nem toda a poluição, então tem uma condição. E aí, da onde surgiu essa terra? É bem importante falar isso para as pessoas que estão aqui. Uma vez o Lama explicou para a gente a diferença de desejo e de aspiração. Tem até, acho que está no canal no YouTube do Drupa Brasil, o Lama explicando um pouco sobre isso. E ele fala que a aspiração é um desejo sem apego, um desejo desapegado. Né? Desejo desapegado. É, A aspiração é um desejo desapegado. isso. Que é esse, sem essa pressão. E aí ele explicou para a gente até uma expressão desse desejo desapegado, que seria, que bom seria ser. Né? E aí nós pegamos umas preces lá de aspiração e nós começamos a aspirar essa condição das terras. Não tinha ninguém com recurso, não tinha nada, não tinha nenhum praticante que fosse tivesse uma reserva, que pudesse doar, não tinha nada disso. Mas o Lama tinha ensinado e a gente falou, vamos aspirar, vamos fazer prática de aspiração. E fizemos, anotamos lá e tal. E aí começou a surgir no coração das pessoas essa vontade. Quando foi, acho que uns 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, alguns membros do centro começaram, mesmo sem ter dinheiro, começaram a procurar terra. Saiu e entravam no OLX e por aí, procurando e tal. E, infelizmente, na zona rural, quando encontravam, era sempre uma propriedade que perto tinha algum matadouro. Né? Sempre tinha cheiro de animal que estava sendo abatido. Não dava, né? Não dava um, não dava outro e tal. E aí encontraram um determinado lugar, alguns praticantes foram lá. Aí uma pessoa que estava ali pegou e falou o seguinte, eu vou doar essas terras. Pegou, comprou, pagou à vista e doou para o centro. E aí foi levado isso para os mestres, né? E eles acolheram. E eles aceitaram. Porque teve uma outra ocasião, numa outra época, que teve pessoas que queriam doar num outro lugar, não era aqui e tal, mas os mestres não aceitaram. Então, eu não sei porquê. Dessa vez eles Já aceitaram. aconteceu isso? Não sabia. Já. Essa parte eu não sabia. Já. E eles aceitaram. Né? E, então, hoje, aqui em Uberlândia, tem o primeiro sítio, vamos dizer assim, do Drupa Brasil, em que aí os mestres começaram a vir nas terras. Né? O Loponquená foi lá, fizeram práticas, essas práticas de oferenda de fumaça e não sei o quê. E aí, o ano passado, Sua Eminência Gyaltsen Tulku, quando veio aqui em Uberlândia, foi lá abençoar as terras. E o olhar dele foi muito lindo para aquilo. Porque ali... Aproveitar o gancho aí, né? Ele veio por um convite seu, né? Foi uma aspiração sua. Pelo convite do Lama Laon. Foi o seguinte, eu vou explicar essa história que é bem interessante. Em 2017, o Lama Laon falou que estava indo, que tinha um ensinamento muito importante de ser recebido, falou para um grupo de alunos dele, que era em Singapura. E aí eu tenho plena confiança no Lama, plena confiança nele. Aí eu falei, Lama, eu vou. Se é importante, eu vou. Né? Nem que plante uma semente para uma próxima vida, mas eu vou.
E aí foram o Lama Lao, o Fabian, que você conhece, lá de Uhum. Recife, e eu, fomos nós três. E chegamos lá, e eu vou falar essa viagem é extremamente importante. E aí nós fomos lá, e nós três fizemos o convite para que ele viesse ao Brasil. Qual a importância disso, Chico? E eu vou voltar um pouquinho no tempo para a gente entender isso. Em 2014, Sua Santidade Gyalwant Drupa veio ao Brasil, né? Uhum. E ele veio assim, de uma hora para outra, falou para o Lama Lao, eu estou indo ao Brasil e tal. E quando ele veio, eu sou muito honesto, estava escutando os ensinamentos dele, mas eu falava assim, gente, ele está achando que a gente não compreende, é extremo, arrogante, por isso ele está dando ensinamento tão simples, tão não sei o que e tal, e não vai, eu tinha uma luta dentro de mim. Mas como eu queria muito ir ao Nepal, né, e ter contato, no ano seguinte eu fui, e aí eu posso te dizer tranquilamente, tudo mudou na minha cabeça. Você já esteve lá no Nepal, você sabe do que eu estou falando, você esteve lá em Katmandu, né? Aquilo tem um forte impacto na nossa mente, né? E ele estava dando ensinamentos lá e a minha mente estava muito mais receptiva. Não é que quando ele veio ao Brasil, ele não deu ensinamentos profundos. Não é isso. Mas é que minha mente era muito arrogante. Estava muito arrogante naquele momento. Quando a gente tem que se mover. E toda a história do Dharma florescendo no Tibete tem a ver com isso. Porque a segunda leva do Dharma no Tibete, as pessoas viajavam há muito tempo, colocando a sua vida em risco para ir atrás dos ensinamentos na Índia, dos grandes mestres na Índia. E esse movimento, eu estou dizendo isso, porque se nós quisermos realmente desenvolver na prática, nós não podemos considerar isso no nosso conforto, na nossa casa. Tudo bem que agora está a dimensão do Covid, a gente só tem essa possibilidade online, mas que a gente não dê desculpa e que a gente se desloque até o professor. Isso faz total diferença na nossa receptividade. E esse mestre reconheceu isso quando a gente foi até lá, né? Que a gente vai até ele, a gente cria um campo de receptividade. Porque no Dharma, se a gente se portar dessa forma só consumista, a nossa mente não vai conseguir reconhecer as qualidades desses professores extraordinários. Não vai, porque a nossa mente vai estar dessa sedenta que sempre julga, né? Aí não vai funcionar. Então, quando ele veio aqui em Uberlândia, o ano passado, era uma coisa, assim, para mim, extraordinária. Extraordinária. Um mestre daquele, com aquele estado de mente, né? E para as pessoas que estão nos assistindo aqui, aconteceu um episódio com ele aqui que realmente me tocou muito. O local onde aconteceu o retiro era um spa, né? Nós alugamos um spa para acontecer o retiro ali. Então tinha um rio na divisa e do outro lado deu um incêndio. E o fogo estava alto. E o olhar que ele teve para aquilo não foi o olhar de alguns praticantes ali que ficaram, nossa, esse fogo pode pular o rio e vir para cá. Ele estava completamente tranquilo. Completamente tranquilo. Né? Nada mudou, a gente não observava a alteração do padrão mental ou emocional dele, completa uma confiança, como se ele estivesse enxergando coisa que nós não estávamos enxergando. Né? E realmente uma presença muito forte, e ter o Lama Lao traduzindo ele, muito bom, muito bom. Eu só vou fazer 2 esclarecimentos aí para... Primeiro, que você falou, né, do Gyalwant Drupa, e que, para quem não conhece, acha que a gente está falando de mais um nome, né, mais um mestre, e Vou não faz colocar ideia a fotinha dele aqui. Que maravilhoso. Esse não é um qualquer mestre, ele é realmente muito importante, ele é muito importante, assim. E esse segundo mestre que veio, né, que está contando a história do incêndio, ele é considerado um dos principais mestres do Butão, né? Ele é e o Butão é um país com uma tradição budista muito forte, assim, para o cara ser considerado um dos principais mestres, ele não é qualquer mestre, né? Ele não é qualquer pessoa.
esse mestre, ele tinha, naquele momento que ele veio aqui, isso ainda deve se manter, ele tinha mais de 100 alunos em retiros de 3 anos. Eu não conheço nenhum outro mestre que tem esse número de alunos em retiros tão longos, porque ele é mestre de mestres. Né? Uhum. É alguém assim incrível, incrível. Porque, e aí uma coisa importante de nós entendermos aqui, todo mundo que está aqui nos assistindo, que esses professores, ainda que eles deem ensinamentos coletivos, a instrução sempre vai ser individual. A instrução que o Lama Lao aponta para o Chico é diferente da que ele vai apontar para mim, porque ele considera a nossa necessidade e a nossa disposição mental. E o diferente não significa que é melhor, é aquilo que é útil. Aquilo que é mais útil para mim, útil para o outro. E Sua Eminência Gyaltsen Tu, que foi esse que veio o ano passado, ele deixou isso muito explícito. Ele dizendo que ele dava a instrução 1 a 1. Ele deu um ensinamento geral, mas a instrução, aquilo que é, olha, qual a prática vai ser mais adequada para você, é tudo individual. Então, isso também, e preservando uma tradição de mais de 1000 anos, que é esse tipo de prática. Eu lembro muito bem do Lama Lao apontar sobre isso. E foi, aquele retiro foi muito especial. Foi muito especial. Você estava presente? Eu acho que já me bati um pouco por causa exatamente que eu não tinha essa instrução que você deu, né? Então a gente começa a praticar e aí quando cria coragem, vai lá e conversa com o Lama, conversa com o mestre. E aí você quer compartilhar aquilo, né? Você acha que está beneficiando as pessoas, né? Ele me falou isso, né? E tu, então isso é verdade. Aí vem outro, ele me falou aquilo, então eu vou seguir aquilo. E de repente aquilo não vai dando certo, aquilo não vai funcionando, porque é individual. Aquilo que o mestre falou para outra pessoa foi para aquela pessoa, para aquele momento de vida dela, para ela, né? Não para mim. Então, assim, por não ter essa instrução, eu acho que eu já bati muito cabeça antes. E tem uma coisa muito importante, Chico, que o monge que você conhece, o Digme Rizin, a monja, o lama, a gente escuta de diferentes professores a importância de não querer ser autodidata. Porque um livro, ele não dá conta da experiência. Toda a tradição que o Buda ensinou é uma tradição de experimentar, de praticar e depois ir lá com o professor e partilhar como está a sua prática. Então, alguns de nós, eu lembro, eu tive a ocasião de fazer um retiro mais longo com a instrução do Lama Lao, e aí era assim, a gente praticava e estávamos em dupla só. A gente praticava, daí um tempo ele voltava e queria saber como foi a nossa prática. Né? E aí, se a nossa prática estava indo bem, ele falava assim, continue praticando. Enquanto o nosso padrão é assim, a gente tem uma prática, aí a gente acha que na hora que concluiu ela, se a gente foi bem, o mestre vai passar outra prática. Não, se aquela prática foi boa, ele vai continuar dizendo assim, continue praticando ela. Não é que a gente foi reprovado, não, é que ela está sendo benéfica. Né? Então, a nossa perspectiva de consumo, ela não vale como referência para o Dharma. Então, em relação às práticas, né, às vezes tem livros falando de coisas altamente avançadas, e aí eu já recebi diferentes conselhos de diferentes professores, que é dizendo o seguinte, não leia esse livro. Não porque o livro seja algo ruim, não é isso. Mas você não vai alcançar aquela experiência e você vai ter conceitos sobre ela. Então, no momento que você for praticar, os seus conceitos vão te atrapalhar, porque você não seguiu um caminho de aproximação até chegar lá. Né? Então, naquele retiro ano passado, que você estava presente, teve uma pessoa que fez essa pergunta, você vai lembrar, perguntou para o Rinpoche, assim, você poderia falar da sua realização para nós? O que ele disse, ele falou, não adianta eu te dizer, você não vai entender. Né? Porque não é uma compreensão intelectual, é uma compreensão de experiência. Quando a gente teve a ocasião de ir num retiro com a Sua Santidade Gyalwant Drupa, no norte da Índia, divisa da Índia com o Tibete, mas que hoje é China. Né? E aí eu nunca tinha comido damasco in natura, eu só tinha comido damasco seco. Mas o damasco in natura
não tem nada a ver com o sabor do damasco seco. Nada, nada. Nenhuma relação uma coisa com a outra. É como a gente pensar uma ameixa, né, in natura, e ameixa seca. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, como que eu vou explicar para alguém o sabor de um damasco in natura? Só pegando o damasco in natura e estão dizendo assim, come. Não tem jeito de eu transportar a experiência. Né? E os livros são registros de experiência. Se eu já comecei o treinamento naquela área, ok. Por isso que os mestres no Brasil, das diferentes tradições, se observa eles passando o mesmo tipo de treinamento vez após vez. Por quê? Porque as pessoas não estão praticando aquilo. Né? Não estão praticando. Se elas estivessem praticando, ele poderia passar uma explicação mais aprofundada da mesma prática. Né? Mas na lógica da gente ir acumulando, a gente acha que, não, agora, qual que é a próxima prática? Porque a gente não entende, Chico. E eu levei muito tempo para entender isso, porque no início a gente fica preso ao aspecto externo da prática. Né? É o som, a ritualística, a postura. E a gente não entende que o objetivo todo é que a gente comece a observar a nossa própria mente. Porque o Dharma é sobre a nossa mente, não é sobre outra coisa qualquer. E a gente, quando a gente não reconhece os padrões da nossa própria mente, não tem jeito da gente mudar. E se a gente não muda, a nossa percepção das experiências externas não vai mudar. E no início, a gente acha que os pensamentos são um problema. Então a gente quer sentar e entrar em coma, né? Não pode pensar. Entrar em coma. Foi ótima essa. Ué, porque a gente tem uma fantasia, talvez por filmes, né? Imaginação e tal, de que meditação é não pensar, não tem nada a ver com isso. Né? Meditação tem a ver com a gente estar consciente sobre a nossa própria mente e diminuir a nossa reatividade. Né? A gente não ser carregado pelo nosso conteúdo mental. E aí imagina, as pessoas, e eu me incluo nelas, quando chega para meditar com essa expectativa de que não pode pensar, ela não fala nada com ninguém, mas como ela ficou se debatendo com os pensamentos o tempo todo, ela acha assim, não, meditação não é para mim. E aí se ela não fala... Né? Então, um dos ajustes que foi muito importante para o crescimento do centro aqui em Uberlândia foi que o Lopon Khenrab, ele mudou a nossa prática, ele fez um ajuste muito importante. Ele deu uma seguinte instrução, e que eu vou partilhar com todo mundo que estiver nos assistindo aqui agora, ou depois, porque certamente isso vai ficar gravado, que é assim, a prática inicial, ela não deveria durar mais do que 5 minutos. Mesmo que a gente faça várias sessões de 5 minutos. Para quê? Porque para nós, a gente se tensiona muito fácil, seja no corpo, seja na mente, e aí, depois dos 5 minutos, é uma tortura que a gente fica. Então, o que ele fez no ajuste conosco da prática de meditação em silêncio? A gente fazia 3 ou 5 minutos e tal, aí ele parava, a gente se alongava, ajeitava o corpo, se espreguiçava e tal, e aí voltava para a postura de novo. Tá? E aí assim a gente fazia, somando tudo, no máximo uns 20 minutos. E aí, o que aconteceu ao fazer isso? Aí a gente desenvolveu um programa no centro, que a gente até registrou esse programa, porque, segundo o Lama, não tinha uma experiência no Brasil sobre isso, que é, nós criamos um programa de 28 dias de meditação, com essa abordagem que o Lopon Khenrab apresentou, e aí teve momentos que nós tínhamos 30 pessoas meditando, ao longo de 28 dias seguidos. Uau! Sem muita teoria, Chico. Sem muita teoria. Né? A gente só trazia a teoria depois de uma semana de prática. Era só uma vez por semana que a gente tinha uma teoria que iluminava a prática. Né? Então, isso ajudava muito, muito. Aí as pessoas começaram a ver diferença. Por quê? Como diz a monja Jigme Chodze, a prática são 2 coisas, repetição e intensidade. A gente repetia, e a gente repetia em grupo. Então, esses facilitadores que eu te falei, eles se revezavam. Né? Então, tinha aqueles que estavam conduzindo o processo. Nós tivemos
umas 3, 4 turmas assim, e foi um grande impacto. Aí as pessoas começavam a entender que era possível fazer a prática, porque ela não era obrigada a estar 28 dias com a gente no centro, mas era 28 dias de prática no centro. E a gente pedia que elas fizessem a prática em casa caso elas não viessem. E aí nós fizemos uma coisa que talvez, não sei se já aconteceu aí em Curitiba. Tinha momentos da prática, em finais de semana, que a gente fazia fora do centro. Nós fizemos em parques, nós fizemos em praças, né, que era trazendo o Dharma para ambientes abertos, sem paredes. E aí aquilo era profundamente benéfico. Né? A gente vai retomar, profundamente benéfico. Porque e quando você fala integrado. em prática, é apenas a prática sentada da meditação? Ou tinha outras? Desse programa de 28 dias, cada semana a gente tinha uma alteração na prática. Tá? Então a gente mudava o foco a cada semana. E na última semana era nesse espaço aberto, né? Não era no centro, era num outro espaço, que tinha a ver com o foco de ser um foco amplo. Então a gente vinha de um foco bem estreito para um foco aberto. Né? E era essencialmente sentados. Só que quando a gente ia fazer dessa última semana, a gente fazia a prática caminhando, que é aquilo que vocês fazem no Retiro com o Lama Lama. Né? Que eu não sei como que o Lama vai modular isso agora, não sei como que vai estar em janeiro, porque tradicionalmente é em janeiro, mas talvez seja possível, porque o retiro é feito num espaço, né, num sítio e tal, então talvez dá para fazer. Aí a questão da hospedagem, talvez o Lama faça um ajuste, é só um lance, né? Dá para fazer colocando barracas, aí não tem problema, mesmo com Covid não tem problema. Né? Mas eu vejo bem possível. E uma das coisas para quem faz prática individual aqui é o seguinte, a prática em grupo ela é muito benéfica, porque, e eu vou dizer por que ela é benéfica. Quando a gente está fazendo em grupo, a prática do outro é um suporte para a nossa prática. Né? Talvez é um dia que a nossa mente está mais agitada e a do outro está menos. Eu só posso dizer a partir da experiência que estar do lado de uma pessoa que está com a mente mais calma ajuda a nossa mente a ficar mais calma. Né? Então, praticar em grupo é muito potente. É muito potente. Né? Fora esse vínculo de amizade que vai surgindo entre as pessoas. Né? Mas ele é muito potente. Então, uma boa oferenda para você que é praticante é ir fazer a prática com uma outra pessoa. Você pode dar um suporte para a prática dele. Então, a nossa presença é um presente. E aí, aí Chico, o que foi acontecendo? A diretoria do local virou diretoria do Drupa Brasil, voltando para o aspecto histórico, e hoje nós temos, a diretoria acabou de mudar, né? Hoje nós temos uma diretoria do Drupa local e a diretoria do Drupa Brasil estando na mesma cidade, não é a mesma diretoria. São duas diretorias. Você faz parte de qual? Do Brasil ou do local? Eu fiz parte até recentemente agora, até um mês atrás, da diretoria do Drupa Brasil. Mas foi bom ter esse fôlego agora e eu estou na diretoria local. E vocês que estão participando aqui, depois mandem um link para o Chico, né, uma mensagem, porque teve um praticante que doou um iPhone 10, recente agora, e nós estamos iniciando uma rifa, porque nessa propriedade rural nós vamos começar a construir uma casa, que é uma casa para os monges. Então nós vamos ter um local de residência para esses mestres. Né? Aqui vai ser um local que mestres vão residir. Não vai ser só retiros. E essa foi uma instrução do Sua Eminência Gyaldo Docampa, que a primeira coisa, quando o Sua Eminência Gyaldo Centulco, que foi esse outro que veio ano passado, veio aqui, ele falou que a primeira coisa que a gente tinha que construir era uma estupa. A primeira coisa. E aí o Sua Eminência Gyaldo Docampa falou, tá,
para construir estupa, eles vão mandar um monge lá do Butão para cá, que tem experiência nisso, e uma estupa, se alguém que está nos assistindo não sabe o que é uma estupa é um relicário muito grande, que tem restos mortais de grandes praticantes, né? Então isso acaba construindo um campo energético muito benéfico ali. E ele disse que era que antes da gente construir o templo, que era para construir a estupa, bem na entrada da terra. E aí, para construir a estupa, tem que vir esse monge. Para esse monge vir, a gente tem que construir um espaço de residência para ele. Então, nós já tivemos, diversas pessoas doaram coisas. Teve gente que doou para patrulhar, arrumar a estrada que dá acesso, que estava com problemas. Outra pessoa doou a porteira, então já foi cercado a propriedade. Outra pessoa doou a roçagem, a outra doou o encanamento, uma outra doou a planta da casa. Então nós temos a planta da casa e agora nós vamos iniciar o processo de construção. Então a gente está começando a arrecadar fundos. Provavelmente, para quem está nos assistindo, aqui vai ser uma das residências da monja Jigme Chodzin. Essa casa ela vai morar, porque a casa está sendo construída com um quarto masculino e feminino, né? Então, para o monge, para uma monja, porque existe uma aspiração de que não se torne apenas um espaço de prática, mas se transforme num monastério. Por isso, a primeira casa vai ser de monges. E isso é meio raro no Brasil, né? Muito raro. Nós não temos estrutura de monastério aqui. Por quê? Com o monastério, o Dharma pode se entranhar, Chico, né? Ele entranhar no sentido de formar pessoas como a gente vê na Ásia desde criança. Porque se nós temos monges aqui, né, nós já temos 3 monges na linhagem Drupa brasileiros, 3 monges brasileiros. 2 você conhece, um outro está em formação, não sei se você conhece, que é o Ten. Conheço só das redes sociais, né? Comecei a ver ele nos encontros com os monges e conheço das redes sociais, mas não conheço pessoalmente. E então, pode ser, né, tudo indica que aqui tenha a possibilidade de se transformar num monastério, que seria maravilhoso. Então, eu convido a todo mundo que está acompanhando aqui que possa comprar essa rifa. O número da rifa é baratinho, R$20, e vai estar concorrendo um iPhone. Foi um participante do centro que doou, falou, estou doando um iPhone 10 para vocês fazerem uma rifa. Então... E onde que tem algum link, algum lugar para essa rifa? Tem sim. Eu vou te mandar daqui a pouco, porque não tem jeito de eu mandar aqui agora, mas já tem. Vai estar no site do Drupa Brasil. Já está funcionando. A partir de hoje, essa rifa já está funcionando. Ó, daqui uns 5 minutos, mais ou menos, até um pouco menos, vai cortar a nossa live, né? Porque o Instagram só permite 1 hora. Sim. Então, assim, tem muita coisa ainda que ia conversar. Eu tinha preparado uma série de perguntas, eu não fiz nenhuma para ti. Foi sensacional esse encontro, porque você falou muita coisa bacana. Eu vou colocar lá no canal, eu sei que vai agregar muito. Isso. Que bom que isso vai ficar salvo, né? Sim. Muito bacana. E eu queria te perguntar, assim, da tua prática hoje, como é que você, depois né, dessa trajetória de 11 anos aí praticando, o que você sente que mudou na tua vida? Olha, a partir da convivência com as pessoas que me são próximas, foram elas que disseram isso. Então, eu era uma pessoa muito agitada, muito agitada. Me disseram que eu melhorei muito nisso, né? Eu era muito fácil eu sentir raiva. Isso diminuiu bastante, né? Então, a minha relação com as pessoas é bem mais harmônica, Chico. Bem mais harmônica. Eu acho que eu consegui melhorar um pouquinho como pessoa, né? Talvez hoje eu perceba melhor as outras pessoas e sou mais sensível às necessidades das outras pessoas. Tem muita coisa para melhorar, mas certamente nisso eu mudei um pouco. Eu mudei um pouco nisso. E você tem, né, algum livro para indicar aí para quem está começando ou para quem já está praticando? Na verdade, a pergunta assim, que eu queria te fazer assim, tem algum livro que você lembra quando eu falo e que te tocou muito? Tem 2 livros que eu recomendo que estão em português. Tem outros, mas 2 que eu recomendo muito.
Um é sobre a felicidade, do Mathieu Ricard, que está aqui, né, para vocês verem. Ah, eu não li esse livro, agora eu vou ler. E é um livro sobre filosofia, é um livro muito importante, porque ele também é ocidental e se tornou um monge budista e bem respeitado, um grande praticante, então recomendo esse livro. O da Jetsuma você conhece e foi uma grande, grande professora, então eu recomendo, se alguém está começando e quer entender sobre budismo, é esse aqui. Se quer entender sobre um impacto mais filosófico, mais profundo, leia esse livro. Recomendo esses 2 livros. Agora, para você, Chico, eu vou recomendar esse livro aqui. Ó. Tem ele em francês e tem ele em espanhol. Se você procurar na Amazon, né, você vai encontrar. Porque aqui está falando sobre a relação com o mestre, como ajuda a gente a entender a natureza da nossa própria mente. Né? Então, é um compêndio de ensinamentos dele muito bacana. Recomendo muito. Está em espanhol, mas todos vocês estão nos assistindo. Se quiserem entender sobre isso que a gente falou, entra no site da Amazon que você consegue comprar esse livro. Essa relação com o mestre ela é muito importante, né? Sim. Eu ia dizer que eu tentei gravar um vídeo sobre isso, mas eu não consegui, o vídeo não ficou bom, eu nunca postei, sabe? Se você puder comentar um pouquinho... Vou falar um pouquinho no tempo que nos resta. Não vai. Avisou aqui que vai encerrar em 30 segundos. Vai ficar para a nossa próxima live. Mas eu quero muito gravar uma próxima contigo. Eu acho que tem muita coisa para falar e 1 hora não dá tempo, né? Vamos conversar assim. É uma alegria, Chico. Rogério, então, mais uma vez, muito obrigado, viu? Gratidão a todos que estiveram aqui e que vão assistir esse vídeo gravado depois. É uma alegria estar com vocês.